Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. E hoje nós vamos falar sobre uma das doutrinas, das principais doutrinas que é estudado no seminário, dentro da teologia sistemática, que é a doutrina da igreja. Também existe no seminário a matéria História da Igreja, às vezes é dividido por partes, somente a patrística, e aí vem a Idade Média, e depois daí da Idade Média para frente até a história contemporânea da igreja, dividido por partes. Mas hoje a gente vai abordar a questão da doutrinária, tá dentro da doutrina, tá dentro da teologia sistemática, dentro das 10 principais, entra com as bibliologia, pneumatologia, soteriologia, angiologia e assim sucessivamente, a mateologia e a eclesiologia. Nós vamos ver o significado do termo, da palavra, é a doutrina da igreja, conhecida como a doutrina da igreja. Então, nós vamos abordar de forma sintética e depois a gente aborda em vídeos subsequentes, a gente vai abordando partes por parte os tópicos que eu vou citar aqui. A princípio, eu quero trazer os tópicos de forma abordar de uma forma sintética e dizer tudo que é estudado. Claro, ainda tem mais coisas aqui, mas os pontos principais que são estudados quando você estuda a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que essa doutrina ela se dedica ao estudo da natureza, qual é a natureza da igreja e qual é a função da igreja, Então, esses são alguns pontos, E aí, dentro desse ponto, suscita algumas perguntas que são bem relevantes quando nós estamos estudando a doutrina da igreja, E qual seria, então, os principais tópicos, referente a essa doutrina, Ou quando se está estudando na teologia sistemática. E são alguns pontos, que é, por exemplo, qual é a origem da igreja, Qual é a missão da igreja, qual que é a missão da igreja. E outro ponto principal é qual é o papel da igreja, tanto na salvação individual quanto o seu papel, a sua influência na sociedade, quais são os pontos que ela deve desempenhar na sociedade a qual ela está inserida ou no país a qual está inserida. Então vamos começar pela palavra eclesiologia, Eclesiologia, essa palavra vem do grego, eclésia. E qual que seria então o significado da palavra eclésia? Assembleia ou mesmo convocação seria o significado. Só que tem uma palavra que complementa a eclésia, que é logia. E a palavra logia, ela tem um sentido de estudo ou mesmo de lógica, Então, eclesiologia é o estudo da assembleia convocada, Ou, como é conhecida, a doutrina da igreja. E aí, quando nós estamos estudando a doutrina da igreja, nós chegamos a alguns tópicos que merecem serem destacados, com relação à doutrina da igreja em si, a eclesiologia. E o primeiro tópico é a origem da igreja. Existe um debate, E esse debate tem vários pontos, Mas aqui eu vou destacar 2 pontos, Que é a questão da origem da igreja, quando a igreja começou, E aí um dos pontos é que foi no dia de Pentecostes, ali com a descida do Espírito Santo, e aí dá-se início a origem da igreja, a história da igreja, Daí para frente, tendo como seu relato histórico o livro de Atos, Que fica logo após os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos. Lucas e Atos, um livro só, depois foi dividido. Outros acreditam que a igreja ela sempre existiu, no sentido de que, apesar que nós entendemos que igreja mesmo só a partir do Novo Testamento, mas algumas pessoas acreditam que a sua origem se dá já desde Adão, que a igreja sempre existiu e está presente
desde o início da humanidade, né? O povo de Deus ali escolhido, né? Começando por Adão e vem a queda e Deus vai escolhendo, fazendo alianças ou trabalhando as dispensações e que esse povo sempre existiu, né? E a igreja seria uma evolução desse povo. Então, esses seriam os dois pontos. Tem umas coisas que nós poderíamos falar aqui, mas a ideia é que vocês se situem com relação à eclesiologia. Outro ponto é com relação à natureza da igreja. Qual seria então a natureza da igreja? E uma coisa que a igreja ela deve ter sempre prezar por esse ponto, que a igreja ela é um organismo vivo, né? Daí a igreja ser um corpo, né? E o que acontece? Muitas vezes dentro da natureza há uma distorção e a igreja se torna uma organização. Não que ela não seja, que a igreja não seja organizada, mas quando eu falo de organização, né, eu falo no sentido de que muitas vezes ela se torna metódica, se torna somente algo como uma ONG, por exemplo, e deixa de ter o seu foco principal, que é ser um organismo vivo, né? A igreja é viva e ela recebeu essa vida, né? Essa vida a partir da sua regeneração, a partir do novo nascimento, né? Da sua convenção, da sua justificação, e ela é viva. E como uma igreja viva, ela gera vidas, né? Ela gera vidas através das pessoas que confessam a Jesus como Salvador e se introduzem nesse organismo. E organização é somente com o intuito, aquele intuito metódico, né? E muitas vezes a organização segue um objetivo, né? E muitas vezes foge do objetivo do qual é o objetivo da natureza da igreja, né? Que é se multiplicar, levar as pessoas à fé e fortalecer a fé daqueles que estão dentro. Um ponto é quem então dentro da natureza da igreja compõe a igreja. Quem são as pessoas que nós podemos dizer, essas pessoas fazem parte da igreja, do organismo vivo que é a igreja, né? E são aqueles que creem em Jesus Cristo. Jesus é o centro da igreja, né? E essas pessoas elas foram chamadas para fora do mundo para viver uma vida de santidade separado, né? E para formar a comunidade da fé. Então são essas pessoas que compõem a igreja. E aí vem a questão, qual é então a missão e a função da igreja? Qual seria, dentro desse outro tópico, a missão da igreja e a função da igreja? E o primeiro ponto é que a função da igreja é proclamar o evangelho, é levar as pessoas a conhecerem Jesus, a entenderem o plano de Deus para a vida delas, né? Como também uma das missões da igreja é administrar os sacramentos, né? E no caso da igreja evangélica protestante tem 2 sacramentos, que seria o batismo nas águas, né? E a Santa Ceia, para os católicos a Eucaristia. E o outro ponto é fazer com que esse organismo vivo, que é a igreja, esteja em sincronia. Então, para isso, ela exerce também, uma das suas missões é exercer a disciplina na igreja, que a igreja ela siga de acordo com os propósitos de Deus para ela e de acordo com a sua função, com o objetivo de que levar as pessoas à santificação e no fim último a glorificação na volta de Cristo ou na sua morte. Então, a igreja é o corpo de Cristo na terra, né? E ela deve trabalhar para a reconciliação do homem com Deus, né? O homem que está perdido a partir de uma das doutrinas que a gente vai estudar aqui também, que é a amatologia, que é a doutrina do pecado. E também a igreja deve promover a justiça de Cristo, né? A partir da justiça que recebeu. A igreja ela é justificada e quem é o justificador é Cristo. Então ela deve viver de uma forma justa e promover essa justiça para a humanidade. Alguns pontos divergentes, né? Eu acho que a gente também deve trabalhar com referência ao entendimento das várias igrejas, das várias organizações vivas que é a igreja, né? Várias igrejas têm a sua interpretação de como deveria ser essa igreja. E um dos pontos é a questão da visão da igreja, se ela é universal ou se ela é local, né? E aí o debate gira em torno da ideia da igreja como uma realidade universal e também versus a ideia de uma igreja
congregacional e local, né? Então, dessa ideia de amplitude. Outra coisa, outro ponto divergente que existe dentro das igrejas, né, é com relação às formas de governo, é como essas igrejas deveriam ser governadas, organizadas, né, a partir dos líderes, dos cargos, das funções que essas igrejas, e daí diretrizes para a membresia, né, para as pessoas que compõem a igreja. Então, qual seriam então as formas de governo, né? E aí existe diferentes modelos de governos, né? O primeiro aqui é o governo episcopal, né? Eu costumo dizer, né? É minha interpretação a partir de como se dá dentro da instituição de alguém que ainda vive dentro, de certa forma, né? Viveu e ainda vive dentro, né? Então, a igreja mó episcopal é a igreja católica. De lá, as diretrizes do Papa seguem para todas as igrejas católicas no mundo, né? Mas eu considero também que, de certa forma, a Igreja Assembleia de Deus também tem uma ideia, uma linha um pouco episcopal. Eu depois tenho que olhar aqui na declaração de fé. Confesso que não olhei antes de preparar o vídeo, mas na declaração de fé da Assembleia de Deus, preciso olhar se eles se consideram congregacionais. Porém, no entanto, eles têm um presidente e todas as diretrizes saem do presidente da igreja para todas as demais, né? Não é, depois a gente vai ver aqui, não é que cada igreja tem a sua forma de governo e cada igreja ela tem a sua própria realidade. Não, é a partir da igreja mãe, no caso da igreja católica, a igreja de Roma, né? E de lá sai todas as diretrizes. No caso aqui, onde mora a central, e da central sai todas as diretrizes. Como também nós podemos dizer que se enquadra dentro desse perfil a Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, talvez se enquadram também nesse perfil. Nós temos também um sistema de organização da igreja a partir de presbíteros, né? Que aí já é a ideia da presbiteriano, né? O sistema de governo presbiteriano, né? Ou presbiterianismo, e que é propagado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que é organizada a partir, o corpo organizacional é organizado a partir dos presbíteros, né? O presbitério, né? O presbitério da igreja e o presbitério, caso não esteja enganado, nacional, estadual, nacional. Então, a coordenação é a partir de presbíteros, né? Por daí, presbiteriano. E o outro sistema de governo, né? Que é o congregacional. No sistema de governo congregacional, eles estão até filiados a uma convenção, né? Mas cada congregação vive a sua própria realidade, que é a igreja batista. Cada igreja tem a sua própria realidade, tem as diretrizes, né? A declaração de fé da igreja batista. No entanto, cada igreja vive sua realidade, até mesmo as igrejas não são iguais em aparência, né? Algumas igrejas seguem uma linha mais moderna, poderíamos dizer assim, com luzes, outras já seguem mais uma linha mais tradicional, né? Algumas apagam a luz, outras não. No entanto, elas fazem parte de uma convenção, mas cada uma vive a sua própria realidade. Então, cada uma igreja, né, ela adere cada um tem a sua própria estrutura e a sua ênfase na autoridade das igrejas, né? As igrejas episcopal a partir de um líder central, as igrejas presbiterianas a partir do corpo de presbítero e as igrejas congregacionais a partir da realidade de cada congregação. Cada congregação faz suas decisões, toma suas decisões internas, por mais que tenha uma declaração de fé também. E aí, o outro ponto, para que a gente faça a conclusão, né? Depois a gente vai abordando cada um desses pontos de uma forma individual e amplia também os nomes que a igreja recebe e vários outros pontos aqui que merecem serem observados.
que é a questão do papel social da igreja. E aí gira em torno do seguinte, né? Esse ponto, algumas tradições elas vão enfatizar mais o engajamento social, a ideia da missão integral, né? E que é uma ideia que talvez tenha sido, tenha uma relação com a própria teologia da libertação, e com o marxismo também, né? Pode ter esse diálogo. Depois a gente eu vou tirar um vídeo só para falar sobre a missão integral e depois vou fazer um vídeo somente sobre a ideia da teologia da libertação. Quais são os principais pontos da teologia da libertação e os seus principais expoentes, né? Então, a ideia da igreja vir mais com esse olhar social, de cuidar das pessoas, é um ponto. O outro ponto é a igreja focar mais na parte espiritual e na relação da salvação individual das pessoas, né? Focar mais na salvação do que nessa parte social. O meu ponto de vista é que o objetivo principal da igreja é levar o evangelho para a vida das pessoas e trazer transformações a partir da palavra de Cristo. As pessoas conhecem, a maior necessidade, na minha compreensão, que as pessoas têm é de conhecer a Jesus Cristo como Salvador, nascerem de novo e serem incorporadas, serem introduzidas, podemos dizer, na igreja, né, para a igreja, e a partir daí a igreja cuidar da vida dessa pessoa. No entanto, também existe a visão crítica de que se a igreja tem tanto dinheiro e dá para focar na missão principal, que é levar o evangelho e também ajudar as pessoas, né? E a igreja sempre teve esse viés. No entanto, não pode focar na parte social e deixar a parte espiritual, porque o maior bem que a igreja pode levar para a vida das pessoas é que elas conheçam a Jesus Cristo como Salvador. E aí, paralelamente, tentar promover a ajuda social para essas pessoas, os da fé e também os de fora, né? Aqueles que não compõem a igreja. Então, para concluir, né, fazer a conclusão, nós podemos dizer o seguinte, né, que a eclesiologia é o campo de estudo, vamos concluir, é um campo de estudo amplo, né? Aqui nós só pincelamos para que vocês conhecessem um pouco, né? E é profundamente enraizado na história, né? E também na prática da fé. Recomendo que você compre uma teologia sistemática. Eu não estou na minha casa, não posso nem pegar aqui algumas teologias sistemáticas para mostrar para vocês, mas aqui no canal mesmo, na playlist, caso não esteja na teologia sistemática, eu fiz alguns vídeos, inclusive indicações de algumas teologias sistemáticas, né? Desde para iniciante até o nível avançado, né? E se você tiver interesse, vai lá e assiste esses vídeos, você vai entender o que é uma teologia sistemática, né? Aqui nós estamos falando de uma das doutrinas da teologia sistemática, que é a eclesiologia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Também dá o teu like para o vídeo se tornar relevante para o YouTube. Compartilha para que outras pessoas também possam ter acesso. Deixa aí o seu comentário, alguma observação que eu não fiz, como também dentro dessa doutrina, se você já é alguém que vem estudando teologia sistemática, diz aí algum ponto que você gostaria de que fosse abordado com relação ao tema, né, da doutrina da igreja. Depois nós vamos fazer vídeos sobre as outras doutrinas também e ponto por ponto, para que nós possamos estudar um pouco sobre teologia. Esse vídeo em exclusividade é exclusivo, não é da ciência da religião, apesar que a ciência da religião também estuda um pouco da teologia do cristianismo, estuda a teologia do cristianismo, mas nós estamos fazendo um vídeo teológico, né, voltado para a teologia cristã. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.